somente o magistério da Igreja Católica pode interpretar corretamente a Sagrada Escritura. Isso parece ser um absurdo para muita gente que não tem conhecimento da verdade. Eu sou Daniel Silveira e sou ex-protestante, que hoje sou católico, e eu quero te explicar isso nesta catequese rápida, mas bastante produtiva para o seu entendimento sobre a Sagrada Escritura. Querido povo de Deus, nós católicos acreditamos que quem deve interpretar a Sagrada Escritura é unicamente o magistério da Igreja Católica. Não pode ser os pastores protestantes. Não podem ser as seitas e seus membros. Não. E eu vou te mostrar o porquê que nós católicos acreditamos nisso. E eu estou aqui com uma Bíblia de tradução protestante para que eu possa desenvolver a minha argumentação e te explicar o porquê que nós afirmamos isso. Mas, querido povo de Deus, antes de eu te explicar isso, eu quero pedir a você, faça uma doação, se possível, para os nossos trabalhos caritativos. Está aqui o Pix para você fazer uma doação e eu estou pedindo apenas R$1. Se cada um de vocês fizerem a doação de apenas R$1, vocês vão ajudar muitas famílias, pois eu tenho um trabalho de distribuir cestas básicas. Nós precisamos da sua ajuda para as cestas básicas, para o combustível e manutenção do carro da missão, que inclusive está quebrado, e eu estou precisando da sua ajuda. Então dá uma pausa no vídeo, faz uma doação de apenas R$1 e cada um que fizer esta doação, nós estaremos intercedendo por cada nome que aparecer no aplicativo do banco. Ajuda a gente, é um pedido. Se você se sentir tocado, faz isso. Iremos interceder por você e Deus vai honrar o seu ato de caridade. Mas vamos então ao vídeo de hoje. Querido povo de Deus, por que que o católico acredita nisso? Olha só o que diz aqui. Eu vou começar, certo, com o catecismo da Igreja Católica e depois eu vou mostrar na Bíblia de tradução protestante o porquê que nós acreditamos nisso aqui, ó. Olha o que diz aqui no número 85 do Catecismo da Igreja. Vai dizer assim: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiada aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Ora, por que que nós católicos então acreditamos nisso que está aqui no catecismo? Somente o magistério tem que interpretar. Meus irmãos, isso é muito simples de se entender. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que os apóstolos, eles têm uma autoridade concedida pelo próprio Cristo. E principalmente o Papa. Pois lá em Mateus 16, do 13 ao 18, lá vai deixar de forma clara: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te a chave do reino dos céus, tudo que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar será desligado. E lá deixa clara esta autoridade. Lógico que os protestantes vão dar outra interpretação a esses textos. Mas vamos lá, quem é que tem mais credibilidade? Até mesmo de forma humana, você olhando, você vai entender que é a Igreja Católica. Por quê? Os protestantes, será que estão interpretando de fato a Sagrada Escritura do jeito correto? E se estão, por que que é tanta da igreja, uma contradizendo a outra? Um crê de um jeito, outro do outro, outro do outro. O católico não. O católico, ele professa um único credo apostólico. Você diz, católico, você crê em quê? Ele vai dizer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E ele vai, no credo, professar a sua fé. O católico daqui do Ceará, o católico lá do Japão, do mundo inteiro, crê de um jeito só. Já os protestantes, não. Aqui já mostra claramente que os protestantes não interpretam a Sagrada Escritura da maneira correta. Até porque na Bíblia diz em Tito 2:1 que o nosso ensinamento seja conforme a doutrina. Então existe uma única doutrina verdadeira. Porque Efésios 4:5 diz que só existe uma única só fé. Uma única fé. Só existe
uma única fé. Então não existe uma fé diferente em cada esquina, porque o Espírito Santo não pode ser contraditório. Mas os protestantes dizem que a Bíblia se explica sozinha. Será mesmo? Eu quero aqui, primeiramente, começar minha argumentação também me utilizando de Atos capítulo 16, do versículo 4 ao 5. E eu quero mostrar para vocês o que é que era necessário para que as igrejas fossem confirmadas como verdadeiramente igreja de Cristo. Olha o que diz aqui em Atos 16, do 4 ao 5. Lembrando, tradução de Bíblia protestante. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números. Veja que já existiam decretos sendo estabelecidos pelo magistério, pelos apóstolos, e esses decretos precisavam ser obedecidos para que as igrejas fossem confirmadas. Por que as seitas protestantes não são confirmadas como igreja de Cristo? Porque eles desobedecem os decretos dos sucessores dos apóstolos, que é o magistério da igreja. Então veja que na própria Bíblia de tradução protestante deixa claro que aqui não está dizendo assim, olha, as igrejas eram confirmadas, né, pelos capítulos e versículos da Bíblia. As igrejas eram confirmadas por aquilo que está escrito na Bíblia. Não, aqui nem tem o nome Bíblia, né? E naquela época nem existia essa separação de capítulos e versículos. Então o que é que confirmava as igrejas? Os decretos estabelecidos pelos apóstolos. Olha a autoridade do magistério. Aí olha só que interessante. O protestante que acha que a Bíblia se autoexplica, ensina isso aqui para ele. Atos 8, do versículo 28, certo? Até o versículo 31 nos mostra que a Bíblia não se explica sozinha. E ela precisa de quem para explicá-la de forma correta? Do magistério. Olha o que diz aqui. Falando sobre Filipe e o eunuco, né? Olha só, o eunuco estava lendo o profeta Isaías. Olha o que acontece. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e junta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes o que estás lendo? Olha só, Filipe pergunta para o eunuco, você está entendendo, querido, o que você está lendo aí? Aí olha o que diz. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse para que lhe explicasse. Ou seja, aqui deixa claro que a Bíblia não se autoexplica, porque senão o eunuco estava entendendo tudo. Então aqui deixa claro que é preciso sim o magistério da igreja interpretando a Sagrada Escritura, para que seja a interpretação correta. Então, quando vier um protestante, não, esse texto aqui significa isso, você, de forma simples, diz só assim, ó, olha, eu não acredito na sua interpretação, eu acredito na interpretação da Igreja Católica, que tem 2000 anos de história, e é a igreja que está lá em 1 Timóteo 3,15, coluna e sustentáculo da verdade. Então, por mais que você tente dar outros significados, eu prefiro acreditar no que a Igreja Católica me ensina. E esta igreja, ela é a primeira igreja. Pois é a igreja primitiva, sim, por mais que ele discorde, é a igreja primitiva. A igreja única de nosso Senhor. Espero que você tenha gostado desta catequese. Aqui no final vai ter um informativo sobre um conteúdo em defesa da fé católica. Se você ainda não comprou, adquire para ajudar a nossa missão. E também um curso para pregadores católicos. Gente, tá ótimo. Você vai ter um informativo aí. Quem quiser adquirir o nosso material para nos ajudar, eu agradeço. E não esquece, gente, tenta fazer uma doação para a gente continuar os nossos trabalhos caritativos. Agradeço e compartilha esse vídeo. Tamo junto. Deus abençoe.